Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Eu recebo aqui o Dr. Guilherme Davoli, psicólogo. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Vamos dar uma parada aqui na política para falar da mente humana. Complicada a mente humana? Eu acho que a questão não é nem que ela é complicada. O que eu acho que são complicadas são as relações sociais, né? O ser humano, quando você vai para uma vida bastante simples, né? Aquele ser humano que ainda existe, apesar de cada vez menos no sertão, você vai ver que a mente dele não é tão complicada assim, porque ele trabalha em cima de pequenas informações muito objetivas e com um senso de competição muito baixo. O objetivo dele não é muito destruir o outro, derrubar o outro, ver quem é melhor. Eles colaboram mais, eles caminham mais em grupo, eles têm metas mais claras. Por exemplo, nós temos que plantar, temos que colher, temos que orar pela chuva, nós temos que tocar uma música, nós temos que administrar o dia a dia. E aí você não vê grandes complicações, nem grandes perturbações, né? Quando você vem para os grandes centros, né, e especialmente nos últimos 25, 30 anos, com globalização, internet, que de repente todo mundo está ligado em 1000 assuntos, aí você fala de uma mente humana complicada, porque aumenta a competição entre as pessoas, aumenta a necessidade de rebaixar o outro para poder me sentir superior, aumenta a necessidade pelo status social, a influência da mídia em termos de venda de produtos, em termos de criar desejos, tá? E a partir daí, sem dúvida nenhuma, a gente pode afirmar que a mente do ser humano do final do século XX, começo do século XXI, ela é muito mais perturbada do que ela era, por exemplo, antes da Primeira Guerra Mundial, que teve como resultado, né, além de todas as questões da própria política mundial, teve como resultado o início das tecnologias, o avanço da rádio, tá? Que fez com que as informações começassem a correr no planeta e aí as pessoas começassem a se ver além do lugar onde elas moram, né? Então você não fala assim, eu moro no bairro tal, então eu sou assim. Não, agora eu já moro no bairro tal, mas eu conheço a cidade inteira, recebo influência do estado, do país, minha cabeça fica cheia, eu começo a me sentir mais agredido. Algumas pessoas dizem que a depressão, essas coisas ligadas à mente, são doenças do século. O senhor atribui isso ao aumento da tecnologia? E se for, vai piorar? Não, eu não atribuo ao aumento da tecnologia, mas ao mau uso que os seres humanos fazem da tecnologia. Entendi. A tecnologia, de maneira geral, ela é absurdamente favorável ao ser humano, né? Mas nós temos um exemplo antigo, histórico, né? Que é o de Santos Dumont, que cria o avião para melhorar a qualidade de vida das pessoas e entra num quadro que hoje a gente chamaria de depressão, na época não tinha esse nome, né? Na medida em que ele vê o instrumento que ele criou para favorecer o ser humano ser utilizado já em situações de guerra, né? Então eu não vejo problema na tecnologia. O que eu vejo é que a velocidade como o mundo foi se transformando aumentou absurdamente o desejo do ser humano e tem que ser um vitorioso. Se historicamente você ter que ser um vitorioso já fazia com que você se colocasse em embate com outras pessoas, hoje em dia que a gente ouve esse discurso de você tem que ser o melhor, você tem que ser um sucesso. No Brasil tem até uma expressão que fala que o segundo colocado é o primeiro dos últimos, né? Quer dizer, você tem que ser o melhor em tudo, o primeiro sucesso. Então você vive numa situação de risco de fracasso e necessidade de se defender do outro ou até agredir o outro. E nesses choques já é isso. E é interessante o senhor estar falando uma coisa que, assim, até nas igrejas esse é o discurso. Sim. Não é? Quando a pessoa não está por cabeça, por assim dizer, se ela passa um momento que ela está por baixo, ela já se atribui fracassada espiritualmente. Sim. Alguém já diz, você está fazendo alguma coisa errada. Eu estou falando isso porque a gente percebe isso nas igrejas, sejam elas qual fé professa, católica, evangélica, enfim. Sim. Há uma necessidade, então, do ser humano de estar sempre vencedor, é isso? E é interessante que essa necessidade ela vai sendo aguçada por discursos errados, né? Já que você tocou em igreja, uma coisa muito perigosa é você ler um versículo sem parar para ver o texto inteiro, né? Certo. E aí você distorce. Aliás, se você pegar textos do Hitler
e tentar ler alguns pedacinhos, você vai achar Hitler o homem mais bondoso do planeta, se você ler só aquele pedacinho. Então, por exemplo, pessoas pegam um texto bíblico e falam, não, porque eu sou mais que vencedor, né? Então, Deus vai me dar todas as coisas que eu quero. E ser mais que um vencedor, Deus está te falando da salvação depois da morte. Ele não está te falando que tudo que você quiser você vai ter e que você tem que ser um sucesso aqui, né? E aí, quando a pessoa não atinge aquilo que ela sonhou, idealizou por causa de um discurso, ela pode entrar em depressão, ela pode ter uma pane, por exemplo. Eu não estou conseguindo. Sim, sim. Eu acho que nós temos que pensar em 3 palavras-chave, né? Ansiedade é uma característica que o ser humano tem, ele já nasce ansioso e ela não é ruim, ela é para o bem dele, é para que ele busque um crescimento, vá além da obviedade de outros animais, né? Só que quando ela descontrola, você passa a sofrer, porque você quer resolver hoje o problema de daqui 2 semanas. Então, quando o Cristo diz para não andar ansioso, é nessa área. Quer dizer... cada dia é o seu dia. Já que você colocou aí a questão bíblica, né? Quando Cristo fala, não anda ansioso, ele está falando em outras palavras. Cada dia tem o seu mal. Né? Que, se não me engano, está lá em Mateus. Quando ele fala, o mal de hoje já está aí. Você ainda vai ficar pensando no mal de ontem ou depois de amanhã e você não aguenta. Exato. Vamos cuidar dos problemas a cada momento, né? Quando você fala do ser humano estressado, aí nós já estamos falando de uma modernidade. Por quê? Porque o estresse não existia como palavra, né, há algumas décadas atrás. Estresse é consequência de um excesso de informação que eu não sei o que fazer com aquilo. Então, eu tenho uma informação útil ao meu trabalho, útil à minha família, útil às minhas rotinas, fantástico. Eu tenho um excesso de informação que me deixa só perturbado, né? Estourou uma bomba no Líbano, e aí eu não paro de pensar nas pessoas que morreram. Isso é terrível, extremamente terrível. Eu posso saber que estourou uma bomba no Líbano. E isso vai ser útil mais tarde na minha vida, mas não para eu ficar desesperado. Houve um assalto em São Paulo, então eu vou trancar a minha casa aqui no interior. Não, isso é estresse. Eu estou exagerando as coisas. E quando chega na palavra depressão, existe um quadro neurológico, mas que representa um número infinitamente pequeno de pessoas, tá? Mas a grande depressão que a gente vê hoje é a sensação de inutilidade diante dos problemas. Muitas vezes, inclusive, é confundido com tristeza. E tristeza não é isso. Eu já ia lhe perguntar, quando é uma coisa normal? Porque todo mundo tem tristeza. Não, tristeza. Morreu alguém que eu amo, perdi meu emprego, estou preocupado com uma doença, meu casamento está com problemas, meu filho está precisando de ajuda. Eu estou triste porque coisas estão dando errado, até porque o negócio que eu estava fechando para comprar um carro deu errado. Tristeza são fatos concretos que tem começo, meio e fim. Às vezes um pouco mais longo, menos, mas tem começo, meio e fim. Depressão, uma sensação de vazio diante do mundo. E isso é o que vem aumentando. A tristeza não vem aumentando. A tristeza de hoje, eu arriscaria dizer que estatisticamente era do mesmo tamanho que sempre foi. Todo mundo tem momentos. E quando a pessoa se sente triste todo dia, eu te diria que talvez acha ela que é melhor ela só dormir, isso. Ela prefere... Eu não chamaria isso de tristeza. Isso já é um sinal depressivo. Quer dizer, a pessoa está se sentindo inútil diante das cobranças que o mundo tem jogado para ela, né? A partir daí eu tenho que ser a mãe perfeita, eu tenho que ser o trabalhador ideal, eu tenho que ser o pai de família exemplar, eu tenho que ser aquele estudante que dá certo nas matérias para agradar a família. Por outro lado, eu tenho que ser o moleque legal que as meninas gostam, ou a menina legal que os meninos querem. Eu tenho que ter o celular que acabou de ser lançado, eu tenho que ter um status X. E aí, quanto mais alternativas o mundo me dá, mais dúvidas e sensação de vazio eu tenho. Eu vou fazer uma comparação tanto quanto infantilizada, mas que eu acho que é interessante, né? Quer dizer, há uns anos atrás, quando você estava viajando e entrava num restaurante, você costumava ter aqueles pratos feitos, né? E prato feito você não tinha que discutir, era um prato feito, ele já estava lá. Certo. O máximo você decidia se você queria carne de boi ou de frango. Certo. Pronto. Hoje você chega e vai a um self-service. Aí o que você tem? Um monte de opções. E muitas vezes você fica olhando para as opções e fala, e agora? O que eu quero? Fome do que eu tô? E aí você enche teu prato, vai, e daqui a pouco você fala, mas devia ter pego aquilo. Não sei o quê. E aí você não se satisfaz. Por quê? O excesso de oportunidades, e o nosso mundo atual, ele é cheio disso.
Nós temos excesso de possibilidades, nós temos excesso de viagens, nós temos excesso de produto para comprar, excesso de marcas. Às vezes você chega num restaurante, você pega um cardápio e aí você fica olhando e fala, eu agora não sei o que eu quero comer, né? Porque tem tanto. Você quer beber o quê? Eu não sei. Quanto mais coisas eu tenho, mais difícil de eu acertar a escolha, né? Quando eu tinha que escolher entre, olha, você quer uma água com gás ou sem gás? Pronto. Aí você tinha que tomar uma decisão, era mais simples. Agora, quando você fala, não, tem água com sabor de laranja, tem uma outra com sabor de limão, essa aqui é não sei o quê, essa aqui é da marca tal, essa aqui... Daqui a pouco você perde a sede e não toma água, né? Então, o excesso de informações que o mundo traz, o excesso de cobranças que a sociedade traz, o excesso de modelos, entre aspas, perfeito, que a mídia como um todo, as novelas trazem, faz com que o ser humano sempre se ache a um passo atrás, né? Eu nunca consigo atingir todas aquelas metas, aqueles objetivos. E a grande questão está aí, eu não tenho que atingir. Eu não tenho que ser esse sucesso que o mundo coloca, né? Mas no afã de querer ser esse sucesso, de dar para minha família o melhor possível, eu vivo angustiado. Então, quando você falou assim, essa tristeza o tempo todo, não, essa sensação de vazio o tempo todo, de que parece que eu faço, mas nunca é suficiente. Parece que eu acabei de comprar alguma coisa e não é suficiente. Você deve se lembrar daquela época em que ia ter um determinado baile na cidade, as pessoas passavam 3 meses falando do baile que ia acontecer. E quando acabava o baile, elas passavam mais um mês contando como é que foi o baile. É verdade. Eram 4 meses de assunto para um baile. Hoje, as pessoas no final de semana elas ficam perdidas, porque elas têm um monte de eventos e elas não sabem qual que vão. Decide na última hora, vai. No dia seguinte você pergunta, como é que foi lá ontem? Elas falam assim, foi normal. O que é normal? Sei lá, né? Porque é tanta festa, tanta coisa que eu já nem sei se foi bom, se foi ruim. Então, tudo, eu estou sempre esperando a próxima. Parece que um dia vai ter que ter uma coisa muito boa. E a gente tem que entender que as coisas boas é a forma como eu aproveito elas na hora que elas estão acontecendo, né? Nesse exato momento, o único prazer que eu posso ter do ponto de vista alimentar, é esse copo d'água que está na minha frente. Eu não tenho outro. Então é melhor usufruir dele do que ficar imaginando a hora que eu sair daqui o que eu vou beber, o que eu vou comer, para onde que eu vou. Não, vamos com calma. Usufrui disso que você tem hoje. Doutor, puxa, acho que nós vamos ter que trazer o senhor mais vezes aqui, porque eu acabei ficando perdido com tanta coisa para lhe perguntar. Imagina. Mas assim, por que as pessoas hoje, elas acham que sabem o que o outro pensa dela? Tipo, minha mãe não gosta de mim, porque eu sei o que ela pensa. O fulano não gosta de mim. O pastor não gosta de mim, eu sei, porque eu sei. E vai em todas as áreas. Meu chefe não gosta de mim. Por que as pessoas têm essa sensação de achar que sabe o que o outro pensa a respeito dela? É muito interessante, né? Era comum, e eu não estou querendo ser saudosista, né? Até porque eu não me acho tão velho assim, né? Mas era comum, há algum tempo atrás, a pessoa começar a trabalhar numa empresa lá para os seus 14 anos de idade, 15, né, quando era permitido, e ela aposentava naquela empresa. E ela tinha uma relação, às vezes mais próxima, às vezes mais distante do chefe, mas ela sabia que na medida em que ela fizesse o trabalho direito, que as coisas caminhassem sem grandes mudanças, e se a empresa tivesse uma determinada estabilidade, a vida era normal. Você só tinha que trabalhar direito e tudo caminhava bem, tá? Hoje, o tempo todo você é exigido. Eu estou dando exemplo da empresa, mas também no dia a dia, na família, nas comunidades que você frequenta. É normal você estar sendo avaliado o tempo inteiro. Sim. E muitas vezes você estar imaginando que está sendo avaliado de tanto que você mesmo avalia os outros, né? Então eu começo a imaginar como é que eu avalio meus colegas de trabalho, como é que eu avalio a turma lá do clube, ou como você falou da igreja, da escola que eu estudo. Eu começo a avaliar, então eu começo a imaginar como é que os outros me avaliam. E aí, o fato de que alguém sorriu para o outro e não sorriu para mim, e às vezes ele não sorriu para mim simplesmente porque ele estava pensando em outra coisa, é o suficiente para eu falar, tá vendo, ele prefere o outro, né? O fato da minha mãe ter me feito uma crítica no sentido construtivo, mas por acaso o meu irmão não fez nada de errado, então ela não fez crítica para ele, ela fez a crítica para mim, eu vou falar, tá vendo, a minha mãe só pega no meu pé, ela não pega no pé do meu irmão. Bom, mas meu irmão também não fez nada.
E o dia que ela fez a crítica pro meu irmão, talvez eu não estivesse perto. Ou não notou. Ou nem estava notando, não estava dando importância, tá? Então a gente acaba tendo 2 perigos. Primeiro, a pessoa que se acha demais, né? Hoje em dia a gente usa muito essa expressão, fulano de tal se acha, né? Quer dizer, eu me coloco acima e aí se alguém fizer uma crítica, eu falo, aquele cara é um medíocre, ele está me criticando, mas eu sou melhor que isso, né? Certo. E a grande maioria das pessoas que se acha de menos. E aí, um olhar é o suficiente para eu desabar. Eu saber que o meu vizinho conseguiu um emprego melhor, e um vizinho que eu gosto, um amigo meu, né? Eu torço pelo sucesso dele, mas na hora que eu fiquei sabendo que ele conseguiu um emprego melhor, ou que ele conseguiu uma promoção, eu já começo a sofrer e falar, pô, e ninguém me promoveu lá no meu emprego, ninguém me elogia. Será que se eu saísse do meu emprego eu ia arrumar o melhor? Aí eu já começo a me degradar. Quando na realidade o ser humano nem é de mais nem é de menos. O ser humano ele tem que buscar um equilíbrio entre fazer o melhor possível e cada vez mais, até porque com questões óbvias, né? A população está ficando mais velha, as crianças estão nascendo menos. A gente sabe que essa questão da aposentadoria, por mais que um monte de gente fale assim, não, a aposentadoria tem que melhorar, está ficando impossível. Porque cada vez eu tenho menos gente jovem entrando no mercado e mais gente velha aposentando. Então, nós vamos ter que trabalhar até mais tarde, tá? As pessoas ficam naquela assim de, não, eu não vejo a hora de aposentar e organizar minha vida. Não, eu simplesmente não tenho que ficar vendo a hora eu vou aposentar. Eu vou melhorando a qualidade do meu trabalho, melhorando a minha postura e a partir daí, se alguém tiver uma crítica, que ela venha e que ela me ajude a melhorar. Só que parece que nós estamos muito refratários, né? A mínima crítica a gente trinca, a gente quebra. O mínimo olhar a gente desaba. E aí você vai encontrar situações que fogem ao controle. É aquela mãe que sonha pelo sucesso do filho, aí o dia que o filho tem um sucesso e muda para longe, ela acha que ele abandonou ela. Pois é. Né? É aquela mulher que sonha com o sucesso do marido, aí o marido cresce na empresa, começa a viajar muito, ela fala, não, mas agora você só pensa na empresa. Pô, mas você não estava querendo que eu crescesse? Eu não estou fazendo nada de errado. Né? Eu estou falando de mulheres, mas não é nada contra as mulheres, tá? E você traz isso ao jovem. Então a gente tem encontrado jovens que estariam no auge da felicidade, 14, 15 anos, desbravando o mundo, e que hoje não desbravam, reclamam do mundo. Quando você pega o adolescente, as definições, né? O adolescente é aquele cara que se revoltava contra um mundo comum, mundo adulto, e ele queria melhorar esse mundo, né? Hoje o adolescente se revolta com o mundo, mas ele não quer melhorar, ele quer que alguém melhore para ele. E ele critica o mundo que os outros estão dando para ele. A partir daí ele está sempre se achando perseguido, e isso é ruim. Eu acho que as pessoas precisam parar para pensar assim, olha, ninguém está sendo perseguido não. Né? O que está acontecendo no mundo é que existe uma competição, e a grande sacada é a seguinte, eu quero competir, ou a hora que eu percebi que os outros querem competir comigo, em coisas bobas, né? Eu simplesmente tiro o meu time e falo, não, deixa eu fazer as coisas bem feitas, os outros é que sofram por querer me derrubar. Não estou fazendo nada de errado, eu vou continuar na minha. É melhor fazer a coisa certa do que tentar fazer coisas grandes? É melhor fazer as coisas certas e na medida que for possível, você vai crescendo com elas. Se não for possível, é porque ainda não é a hora certa. Legal. E as redes sociais? É muito comum a gente ver as pessoas colocando lá assim, se sentindo animada. Então, se sentindo desamparado, se sentindo decepcionado. As pessoas estão se expondo muito nas redes sociais? É muito interessante, né? Uma coisa que era comum e é comum para algumas pessoas é não revelar sentimentos. E aí, às vezes, a gente acha que as redes sociais as pessoas estão revelando sentimentos. Só que a gente está percebendo que muito mais que revelando sentimentos, elas estão mandando recados para que os outros achem que elas estão daquele jeito. Né? Então, às vezes, eu coloco que eu não estou bem, para que um monte de gente entre lá e pergunte, mas o que aconteceu com você? O que está acontecendo? O que está havendo? Ah, foi por causa daquilo. É um marketing. É uma forma, parece, de eu ser mimado, né? Porque como está difícil, o que não é impossível, mas está difícil, eu simplesmente ligar para um amigo e falar, cara, eu estou com um problema, você tem um tempinho para a gente bater papo? Vamos sentar junto, passa aqui em casa, senão a gente vai almoçar junto. Trocar ideias, né? Aquilo que antigamente a gente chamava de amigo ou amiga do peito, né? Certo. Conversar. Então, não, eu dou indiretazinhas para ser vítima e ver se alguém me ajuda, né? Outros já querem realmente mostrar que estão muito bem. Mas, caramba, se eu estou muito bem, eu não preciso mostrar.
Né? É mais ou menos como eu estar vestindo uma roupa que eu acabei de comprar e que eu estou gostando muito. Imagina se eu chegar no lugar e começar a falar para todo mundo, gente, olha a roupa que eu comprei aqui. Cara, se ninguém reparou que a roupa é bonita, é melhor você não ficar falando que comprou, né? Se alguém chegar e falar, nossa, que roupa bonita, onde você comprou? Oh, tudo bem, então eu vou contar. Então, essa necessidade de exposição, ela mostra, no fundo, uma tremenda de uma solidão. Né? E, infelizmente, eu gostaria que você repetisse isso, porque isso é uma frase muito forte. A necessidade de exposição... É uma solidão absurdamente grande. Nós estamos numa tremenda solidão, precisando mostrar alguma coisa para o outro, ou que estamos bem ou mal. Né? Isso é um mal da sociedade, porque quase todo mundo está fazendo isso. Eu chamaria isso de doença. Nesse momento eu chamaria de doença, porque a coisa chega a um ponto tão grande que você encontra pessoas, e engana-se quem fala que rede social é coisa de jovem. Eu tenho visto gente de toda a idade, né? Eu tenho visto pessoas que têm uma necessidade absurda de estar postando coisas para mostrar que existem, né? Pega-se até aquela ideia tradicional do penso, logo existo, né? E passa a ser um compartilho, logo existo, né? Tipo assim, gente, eu tô aqui, eu aqui. Existo. Então eu já ouvi coisas de gente que falou assim, gente, 2h da tarde eu não postei nada ainda. Como se parece que o mundo lá fora tivesse parado esperando alguma informação tua, né? Alguém no mundo está querendo uma notícia tua. Enquanto na realidade não. Quando eu tiver alguma coisa legal, importante, eu acabei de descobrir um vídeo que eu admirei, achei muito bonito, posta lá. Mas não para dizer que você descobriu o grande vídeo. Simplesmente porque o que é bom mostrar para os outros. E não que eu escovei os dentes. Não. Acabei de escovar os dentes. Exato. Né? Acabei de ir ao banheiro. Quer dizer, são os absurdos que a gente vê. Não. E é muito interessante as pessoas observarem que as grandes empresas hoje, na hora de contratar seus funcionários, elas estão passeando pela internet para saber o que essas pessoas estão fazendo. E essas exposições em redes sociais estão fazendo com que muita gente deixe de ser contratada pela mediocridade dos textos que coloca, pelo exibicionismo de certas situações. Já você vai falar, não, mas outro dia eu fiz uma brincadeira. Sim, mas a empresa ela não quer saber da tua brincadeira, ela quer saber da sua seriedade. Não do seu rancor, não seriedade no sentido de alguém chato, né? Não, sim, seriedade. Alguém que coloca ideias interessantes. Uma pessoa equilibrada. Que tem equilíbrio, que inclusive conta uma piadinha de vez em quando, lógico, mas uma piada que tem coerência, que tem lógica com o momento, né? A necessidade de exposição é perigosa. Nós fazemos hoje, via internet, a enorme maioria das pessoas, um exercício de solidão muito grande, né? Quando na realidade a internet é algo absolutamente fantástico, redes sociais é fantástico, é maravilhoso você conseguir localizar amigos teus que estão em tudo quanto é lugar do planeta, trocar ideia, bater papo, ter sugestões, é muito bacana você poder entrar nas ferramentas mais tradicionais como o Google, né, para tirar algumas informações que você está precisando, às vezes coisas simples, né, eu preciso fazer uma comida, vai chegar uma visita, eu não sei o que fazer. Aí né? Alguém vai lá e te ajuda. Não, eu só tenho sardinha em casa. Alguém te dá uma receita de sardinha lá que você faz um sucesso danado, né? Por quê? Porque você soube usar a ferramenta a teu favor. Eu me lembro, há pouco tempo atrás, que eu precisava vender um carro. Eu coloquei lá. E foi 2 minutos, um amigo meu que recomendou para o outro, daqui a pouco o carro estava vendido. Né? Então, é legal? Legal. Então, é legal pensar isso. A tecnologia não faz mal para ninguém. Tem gente que fala que a tecnologia é do demônio, né? A tecnologia é de Deus. Tá? O uso inadequado é que tem gerado sofrimento, tem gerado solidão. Né? E as pessoas estão precisando sentar na mesa e conversar um pouco mais, trocar mais ideias ao vivo. É muito bacana conversar. Quando que uma pessoa deve se preocupar? Fala assim, eu acho que eu não estou bem. Quais são os sinais que ela pode identificar nela mesma, ou a gente identificar em alguém que a gente conhece, falar, olha, cara, acho que você precisa de ajuda. Olha, acho que você precisa buscar uma ajuda do profissional. A resposta que eu vou dar, ela vai ficar um pouco genérica. Lógico, é evidente. Porque cada pessoa é uma, cada pessoa tem seu estilo, tá? Mas eu te diria que todos os excessos são perigosos, né? Então uma coisa é rir demais, outra coisa é chorar demais. Uma coisa é se exibir demais, outra coisa é se esconder demais. Todos os excessos são perigosos. Quando eu começo a evitar
encontro com pessoas, alguma coisa está me atrapalhando. Quando eu tenho uma necessidade de aparecer e estar em todos os lugares ao mesmo tempo, opa, tem alguma coisa errada. Quando eu tenho necessidade de falar, não, porque eu disse, eu afirmei, eu não sei o quê, eu quero provar a coisa o tempo todo, opa, tem alguma coisa errada. Então eu diria assim, toda vez que a pessoa está excessivamente entrando em posturas, quer agressivas demais, defensivas demais, tristes demais, alegres demais, protestam demais ou aceitam tudo com passividade exagerada, eu posso dizer que essa pessoa está vivendo um risco, porque ela saiu de um determinado equilíbrio. Tá? Agora, cada caso vai ter que ser analisado de acordo com o momento que ele está vivendo. Né? E a violência nas escolas, que isso está afligindo os professores, porque já não sabem mais o que fazer. Uhum. Eles também são violentados a todo instante. Antes era só entre alunos, agora também não, parece que se perdeu o parâmetro de autoridade, de respeito. Tem jeito? Eu acredito que sim, mas não a curto prazo. Né? Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que violência, independente de ser na escola ou qualquer lugar, é sensação de inferioridade. Só é agressivo quem se sente inferior. E isso é animal, né? Tem gente que fala, ó, tal raça de cachorro é agressivo. Não. Vou postar isso no Facebook, viu? Fique à vontade. Só é agressivo quem se sente inferior. Tem coisas que chamam a atenção da gente. Exato. É interessante essa sua frase. Sim. Só é agressivo quem se sente inferior, e isso é nítido. Quer dizer, quando eu percebo que os outros têm mais do que eu me sinto inferior. No mundo de grande comparação, que é o que nós vivemos, isso tem aumentado. Quando eu percebo, no caso da escola, que os outros têm facilidade com a matéria e eu não, eu vou me tornar agressivo. Só que nós temos que lembrar que tem duas agressões. Aquela em que eu agrido o outro e mostro que sou corajoso, e aquela que, como eu não agrido o outro, eu me agrido. E aí nós passamos a ter problemas mais sérios. Aliás, eu me preocupo muito mais com a pessoa que se agride do que aquela que agride o outro, porque aí eu começo a desenvolver doenças. Mas como assim ela se agride? Você como se que fecha, eu posso ver uma pessoa que está se agredindo? Você se fecha, você não é capaz de falar em público, você não defende suas ideias, e daqui a pouco nós estamos lá. Daqui a pouco nós estamos lá com excesso de comportamento autoestimulatório, que popularmente a gente chama de tique, dificuldade de respiração, aquilo que chama de doenças psicossomáticas, coração dispara, uma exacerbação de sentimentos, e aí podemos, num limite mais agressivo, chegar a infartos, derrames, úlceras gástricas, gastrites e tudo mais. Isso é uma autoagressão, né? Fora aquelas pessoas que se socam, né? Que se batem, que de repente, na hora que estão sentindo mal, não sei o quê, elas são capazes de quebrar alguma coisa. Elas não conseguem pôr para fora, então elas põem para dentro. O ser humano, quando se sente inferior, ele vira uma bomba. Ou ela explode, ou ela implode, né? Então, o sentimento de inferioridade é um problema. Então, quando você fala, as escolas estão ficando violentas, inclusive escolas, às vezes, grandes, famosas, particulares, tem muita gente que quer levar isso só para o lado da pública, não é não, tá? O que está havendo? Cara, a escola é um lugar de competição. Por mais legal que seja, e por mais que muitas tentem fazer o contrário. Segundo, se eu estou no lugar de competição, ou eu estou ganhando ou eu estou perdendo. E isso é um problema. Terceiro, o mercado está exigindo sucesso cada vez com uma velocidade maior. Então aumenta a pressão. Quarto, as famílias não estão mais preparando seus filhos para suportar problemas. Elas estão preparando seus filhos para reclamar de problemas. E quem aprende só a reclamar, quando tem um problema, ele não consegue simplesmente se acalmar e passar por ele, né? Quinto, infelizmente, a grande maioria dos educadores, e eu dei aula 26 anos em formação de educadores e continuo trabalhando em eventos de formação, a grande maioria dos educadores estuda muito o conteúdo a ser ensinado, mas não estuda e poucos desenvolvem as habilidades de relacionamento com o grupo. E aí, quando ele tem alguns alunos que geram um problema, eles têm uma tendência a bater de frente com esse aluno ou deixar de lado. E aí nós estamos provocando problemas. Aluno está apresentando dificuldades, são esses que eu tenho que chegar mais perto. São esses que eu vou jogar para cima. Por quê? Como eu falei que a agressividade é resultado de sentimento de inferioridade, quando eu pego esse aluno e valorizo e jogo ele para cima,
Então vamos imaginar um menininho lá de 12 anos que está com um monte de dificuldade na escola, um monte de problema em casa, mas ele é um sucesso no futebol. Vamos falar de futebol com ele, jogar ele para cima, elogiar, ele se sente importante e agora vamos dar matéria. Ele não vai ter tanta necessidade de agredir porque ele não está se sentindo tão inferior. Ele foi valorizado em alguma coisa e eu acho que ser valorizado é o que todo ser humano, no mínimo, merece. Legal, eu conversei aqui com o Dr. Guilherme Davoli, psicólogo. Quero agradecer a sua vinda. Eu que agradeço. E já fazer o convite para novas vindas aqui, porque eu achei muito interessante. Tá, se o senhor puder, né? Eu fico à disposição. Eu só gostaria se pudesse deixar um site, lógico, se alguém estiver interessado. É o meu próprio nome, é www.guilhermedavoli.com.br, que a gente trabalha com esse contato com as pessoas em eventos, com livros, com textos para algumas revistas. Tem um jornal de Nova York que edita alguns textos da gente, e aí as pessoas que entram em contato lá, é muito bacana trocar ideias, e essa possibilidade de trocar ideias é que faz com que a vida da gente tenha um sentido maior. Obrigado, doutor. Repete então, www.guilhermedavoli.com.br. Ok. E você que nos assistiu até agora, espero que você tenha aprendido, sei lá, aproveitado essa nossa entrevista. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o doutor ou mesmo aqui com a TV Câmara, tá bom? Continue com a nossa programação. Tchau, tchau.